Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à aula de número 3 do curso completo de Word aqui no Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e você é o meu convidado para assistir mais essa super aula. E na aula de hoje a gente vai tratar sobre fonte e parágrafo, que são dois itens essenciais nas configurações do seu documento. Dentro de fonte e parágrafo, a gente vai ter acesso a vários recursos e várias configurações que vão poder modificar e personalizar totalmente o seu documento. Bem-vindos então à terceira aula do nosso curso. Vamos lá então, você está vendo agora um documento aberto do Word e é assim que a gente vai trabalhar a partir da terceira aula e assim nas próximas aulas. A gente vai ter esse documento aberto no qual nós vamos editar conjuntamente. Eu dei algumas informações aqui avulsas dentro desse documento, mas já já você vai entender o porquê. Fonte e parágrafo, como a gente aprendeu na aula passada, estão localizados aqui na página inicial. E é por esses dois itens que eu estou mostrando agora que a gente vai começar. Aqui dentro de fonte, a gente tem os aspectos relacionados ao design das letras e palavras do nosso documento, como o tamanho, o tipo de fonte e por aí vai. Beleza. Como a gente muda a fonte no Word? É fácil, é só a gente selecionar aqui nessa caixinha as listas de fontes que a gente tem disponíveis. Então a gente pode fazer o seguinte, nós podemos selecionar, um exemplo, o título desse documento, que é a aula 3, curso completo de Word, e aí a gente consegue fazer a alteração da nossa fonte por aqui. Eu vou deixar em Arial, e você está vendo que ela já mudou de acordo com o restante. Aqui o título está em Arial, como está marcado, e o restante do documento está em calibre. Se a gente selecionar mais do que um item, a gente vai fazer a mesma coisa. Quando a caixinha ficar branca, é porque duas fontes diferentes estão sendo usadas naquela seleção. No momento que a gente vem até aqui e muda para a fonte que a gente quer, nós temos a fonte selecionada aqui em relação ao nosso texto, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai aprender um primeiro atalho agora. Quando a gente quer selecionar todo o texto do nosso conteúdo, do nosso documento aqui do Word, a gente vai pressionar a tecla Ctrl T. Você está vendo que tudo no documento foi selecionado. Se tivesse itens aqui, imagens, elas também estariam selecionadas. Aí a gente vai vir aqui, vai mudar para Arial, que é a fonte que a gente vai utilizar nesse documento, e aqui do ladinho a gente tem acesso ao tamanho da nossa fonte. Então a gente vai padronizar ela em 12. E olha só, aqui do lado a gente tem dois atalhos para que a gente possa aumentar e diminuir o tamanho da nossa fonte de 1 em 1 e depois de 2 em 2. Então a gente tem acesso por aqui e também a um atalho que é o Ctrl Shift maior que e Ctrl Shift menor que, para que a gente possa fazer essa alteração de forma rápida na nossa fonte. Vamos supor, por exemplo, que você quer que o título do seu documento fique com a fonte 14. Então a gente vai vir aqui, vai selecionar, vai dar um Ctrl Shift maior que, e aí a gente teve a nossa fonte marcada em 12, 14 ou 11, beleza? Eu vou deixar ela em 14, e aí a gente tem outros aspectos de personalização por aqui. Aqui embaixo a gente tem o negrito, itálico, sublinhado, o texto taxado, e aqui a gente tem outros aspectos relacionados a letras menores. O negrito é um atalho bem conhecido e você vai conhecer caso não conheça agora. Quando a gente seleciona um texto e clica com Ctrl mais N, a gente tem o negrito em destaque. Para a gente ter o itálico, a gente vai selecionar Ctrl I, aí a gente vai ter o nosso texto em itálico. O sublinhado vai ser com a mesma letra no Ctrl S e por aí vai, a gente tem esses atalhos fáceis relacionados a essa personalização de texto. Tudo isso a gente pode fazer no decorrer do nosso documento e em outros elementos de texto que virem a aparecer por aqui. O taxado faz com que o texto fique riscado, ele é usado só em algumas situações na sua edição, e aqui a gente tem o subscrito, tanto na parte de baixo quanto de cima da linha do nosso texto. Por exemplo, a gente quer aqui no Fique Ligado, que é essa parte aqui, a gente quer deixar ele com o texto embaixo, então ele vai ficar dessa maneira. Para não perder nada, a gente quer deixar ele lá em cima e fica
desta maneira. Lembrando que quando a gente quiser voltar na última alteração que a gente fez, é só a gente vir aqui nas flechinhas como explicado na última aula. Vamos voltar todo o nosso documento como ele estava anteriormente, lembrando que a gente pode também fazer e desfazer as nossas ações com o Ctrl Z para voltar, e a gente pode vir aqui na flechinha com o Ctrl R também para refazer e repetir a última alteração feita, beleza? Aqui então a gente já viu esses aspectos relacionados a negrito, itálico e sublinhado, e olha só que bacana e que interessante isso aqui. Vocês estão vendo que todo o meu texto está em caps lock, ou seja, em caixa alta, as letras todas estão maiúsculas. Se a gente selecionar aqui no nosso texto no Ctrl T, tem uma ferramenta que faz o seguinte, que deixa só a primeira letra da frase em maiúscula, que aí seria o certo, mais padronizado, mas ela também permite te deixar tudo em minúsculo, ela permite te deixar tudo em maiúsculo, ela permite colocar cada palavra em maiúsculo e ela permite alternar entre maiúsculo e minúsculo. Aí é só um enfeite no seu texto. Então eu vou deixar aqui marcado a primeira letra da frase em maiúsculo. Aqui do ladinho a gente tem a limpeza de formatação. Quando a gente clica aqui, a gente volta no aspecto mais puro do texto e dos elementos que rodeiam ele. Ou seja, se você fez alguma formatação, por exemplo, em negrito, e vir aqui no pincelzinho e clicar, ele volta para o texto puro, ou seja, sem nenhum tipo de formatação. Aqui, nessa letra colorida, a gente tem os efeitos de texto. Eu vou selecionar aqui o meu título para mostrar para vocês um efeito de texto interessante. Eu vou deixar ele todo com as letras maiúsculas, vou vir aqui nos efeitos de texto e tipografia, e aí ele tem esses exemplos de como você pode personalizar o seu texto. O que a gente vai fazer? Vamos colocar ele aqui na direita, para que a gente possa ver ele de fato. Lembrando que quando você precisa alterar algo no texto, você tem que deixar essa parte selecionada. Vou vir aqui e aí sim você está vendo as mudanças ocorrendo em tempo real lá no meu texto com esse estilo de efeito e também de tipografia. Lembrando que, além desses exemplos e desses padrões que são mostrados aqui nesta lista, você tem como mudar opções como contorno, sombra, reflexo, brilho, os estilos do número, as ligaduras e também você tem acesso a conjuntos estílicos externos para poder utilizar no seu texto. A gente não vai se aprofundar nisso porque não é necessário, pelo menos nessa aula, beleza? Aqui do ladinho a gente tem acesso à cor do realce do texto, então se você precisa utilizar a função de marcador de texto dentro do seu documento, você consegue. Por exemplo, essa parte aqui, fique ligado para não perder nada, é importante. Então eu vou vir aqui e vou destacar essa parte. Vou selecionar ela de novo, porque a gente consegue, clicando aqui na flechinha, a gente tem acesso a outras cores de realce de texto. Verde, verde brilhante, por aí vai. Por aqui a gente não consegue personalizar esse tipo de cor dentro do espectro total de cores. Lembrando que a gente pode deixar ele sem cores, caso a gente não queira mais destacar o texto. Eu vou deixar ele destacado só para você poder acompanhar a alteração que a gente faz. Outra coisa importante também, vamos só voltar esse aula 3 aqui para o cantinho, para ele ficar bonitinho. Vamos deixar, aliás, ele centralizado e em negrito, até para a gente poder destacar e rever o que a gente já trabalhou nessa aula. Olha que interessante, aqui a gente tem também de praxe a cor da fonte do texto. Então, se a gente precisar que outras informações, fiquem com outra cor, a gente consegue dentro aqui da nossa fonte. Então, é só a gente clicar aqui no cantinho e a gente tem acesso a outras cores para o nosso texto. Vou deixar, por exemplo, essa última parte em vermelho, com negrito, com itálico e com sublinhado, porque eu não quero que vocês esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. Lembrando que quando a gente vem aqui na guia de fonte, a gente consegue clicar nessa flechinha que fica aqui do ladinho ou através do atalho Ctrl D, para que a gente tenha acesso a ferramentas avançadas. E por aqui a gente tem o espaçamento entre os caracteres, por exemplo, e também os recursos, OpenType, que são recursos mais avançados, e
a gente tem também como definir algumas situações de fonte como padrão. Por exemplo, se eu vim aqui em fonte, nessa primeira guia, vamos deixar de lado o avançado, que não nos interessa neste momento, a gente consegue deixar padronizado os próximos documentos ou o documento em si que nós estamos trabalhando em relação às fontes e também a personalização como negrito, itálico e sublinhado. Tudo isso faz com que o nosso trabalho fique mais personalizado e em uma área de trabalho mais dinâmica. Isso serve principalmente para você que edita documentos sempre da mesma forma. Então aqui a gente tem como selecionar sempre a fonte que vai ser usada, o estilo da fonte, o tamanho, cor, o estilo de sublinhado e também os efeitos que vão ser utilizados, como os efeitos ditos anteriormente. E aqui embaixo a gente vai ter acesso a uma prévia de como essa fonte, esse padrão de texto vai ficar. Aí é só você vir aqui em definir como padrão e fica tudo certinho. No meu caso eu não vou modificar essa operação porque a gente quer mostrar outras possibilidades dentro do Word. Terminada essa parte de fonte, a gente está falando um pouquinho rápido para a aula não ficar tão longa, a parte de fonte é bem simples, principalmente porque dentro de um documento do Word escolar, um documento do Word para sua faculdade, para um trabalho, você não vai precisar utilizar esses recursos de estilo de texto de forma tão abrangente. Agora, se você estiver redigindo um documento ou um trabalho para a escola que não tenha uma conduta tão profissional, que não tenha uma conduta que exija uma padronização dentro do seu documento, você consegue jogar com essas cores, com esses efeitos, para o seu texto, para o seu documento do Word ficar mais elegante, mais bonito e mais personalizado de acordo com o que você quer. Aqui em parágrafo são coisas muito importantes e dentro dessa guia eu quero que você preste muita atenção. Lembrando que a gente consegue fazer várias coisas dentro do parágrafo, como o espaço entre os caracteres, o espaço entre as linhas, se a gente vai definir uma primeira linha ou não dentro do nosso parágrafo. A gente vai começar aqui pelos itens de tópicos. A gente consegue colocar marcadores, a gente consegue colocar números em uma lista e também uma lista mais personalizada com vários níveis. O que são essas listas? Por exemplo, eu quero mostrar aqui que o não esqueça de nos seguir e o se não for inscrito no canal, fiquem com marcadores. No momento que a gente clica aqui no marcador, ele ficou com aquelas bolinhas e manteve a personalização de estilo do nosso texto. Ou seja, ele manteve a cor preta e a fonte no texto acima e na linha abaixo ele manteve o vermelho e o nosso estilo e personalização e edição de texto. E olha só que interessante, se a gente clica aqui no ladinho na flechinha dos marcadores, a gente pode utilizar outros estilos de marcadores, como por exemplo essa setinha, como por exemplo essa flechinha e por aí vai, a gente tem vários estilos. Outra coisa que a gente consegue fazer é alterar o nível da lista e aí a gente consegue colocá-la mais para a esquerda ou para a direita e definir novos marcadores, ou seja, a gente consegue escolher, por exemplo, um símbolo novo dentro dos símbolos do Word ou ainda a gente consegue importar outros estilos e imagens para poder utilizar como marcadores neste caso. Vamos dar um OK? Aqui você está vendo que a gente consegue trazer imagens e fontes também, além do alinhamento a gente consegue escolher. E tudo isso a gente tem uma prévia em visualização que facilita para a gente poder visualizar como vai ficar o nosso documento ao fazer determinada alteração. Aqui nos números é a mesma coisa, o mesmo estilo dos marcadores. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter números. E aqui do ladinho, dentro desses marcadores de números, a gente consegue escolher uma biblioteca de numeração, ou seja, números com pontos, números com parênteses, como nesse caso aqui, que é bem conhecido, aí a gente consegue algarismos romanos, letras minúsculas e por aí vai. A gente também tem formatos de número de documento aqui embaixo. Nós conseguimos alterar também o nível da lista, como nos marcadores anteriores, definir um novo formato de número, onde a gente consegue colocar os números em um formato diferente. Por exemplo, se eu quiser o 1 seguido de 2 hífens, a gente consegue, tudo isso é mudado aqui na visualização. Então você consegue padronizar de acordo com o seu jeito e dentro da sua personalização os marcadores dentro do Word, que são muito importantes se você precisar colocar listas e tópicos dentro do seu trabalho de edição de texto. Vamos dar um cancelar aqui porque a gente não quer mexer. E aqui, nessa lista de vários níveis, a gente consegue fazer tudo igualmente como nos outros dois tipos de marcadores.
Ótimo! Agora a gente vai para a parte de centralização de texto, de recuo à esquerda para a direita, e olha só que interessante. Aqui no título a gente já tinha mostrado que a gente deixou ele centralizado. Hoje existem esses níveis do Word de centralização por padrão. A gente tem o centralizar, que é através do Ctrl E, para o texto ficar no meio. A gente tem o alinhar à esquerda, que é o Ctrl Q, o texto vai ficar todo taxado para a esquerda. A gente tem o alinhar à direita, através do Ctrl G, ou seja, todo o conteúdo vai ficar alinhado e colado à margem direita. E a gente tem o mais utilizado nos trabalhos acadêmicos, que é o justificar, através do Ctrl J. Ou seja, o Word vai distribuir o seu texto e os elementos de forma uniforme dentro das margens propostas por você. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica sobre margens, beleza? Então a gente vai deixar o texto, nesse caso, justificado, e a gente vai dar um Ctrl T para que a gente possa fazer essa alteração. Prontinho, texto justificado, você viu que o texto ficou uniforme dentro do nosso documento, sem sobras, tanto de um lado quanto do outro. Aqui em cima a gente tem as opções de recuo, ou seja, a gente consegue mover o parágrafo mais para um lado da margem ou mais para o outro em relação à direita e esquerda, e eu vou te mostrar como isso funciona. Por exemplo, eu vou diminuir, eu vou aumentar, por exemplo, o recuo para a direita, aí ele vai ficar cada vez mais colado na minha margem direita. Se eu diminuir esse recuo, ele fica cada vez mais colado na minha margem à esquerda até um limite. Ótimo! Aqui no A a Z é a classificação, ou seja, você consegue classificar o seu texto de acordo com algumas regras. Vamos dar um exemplo. A gente vai selecionar essa lista aqui de 1 e 2 e a gente vai vir aqui em classificar. Aqui a gente tem a classificação por tipo. Aqui a gente escolheu parágrafo e o tipo de classificação é de texto. E aqui a gente tem as opções de crescente e decrescente. Olha só, o texto está selecionado, as duas linhas, e eu vou clicar em decrescente. Você está vendo que aqui na primeira linha a gente tem a letra N e depois a letra E. Se a gente classificar como decrescente, como crescente, perdão, olha o que vai acontecer. Vamos dar um OK, o E subiu, porque o E vem antes do N. A gente consegue fazer isso, por exemplo, em uma lista tabelada com nomes. Você quer classificar aquilo em ordem alfabética, você consegue, tanto em ordem crescente quanto decrescente. E você consegue fazer isso também com datas e números. É só vir aqui e mudar o tipo. Além disso, a gente consegue classificar parágrafos, títulos e também campos selecionados. Beleza? Essa é a parte de classificação que é importante a gente mostrar e que pode te salvar em determinadas tarefas dentro do seu documento do Word. Aqui do ladinho, a gente tem acesso ao mostrar tudo, que são ferramentas de tabulação específicas do Word que são ocultas durante a nossa edição. Olha só, se eu clicar aqui nela, tudo vai ser mostrado com essas tabulações, com esses itens que são ocultos. Esses itens são de formatação. E ele é muito útil para tarefas e para trabalhos que vão exigir layouts avançados para você poder ter acesso a todas essas informações. Ótimo! Para a gente começar a finalizar, tem mais alguns itens importantes aqui. Aqui a gente tem o espaçamento de linha e parágrafo, que eu não recomendo utilizar por aqui, e depois eu vou falar o porquê. Aqui do ladinho, a gente tem o sombreamento, onde a gente consegue mudar a cor atrás do texto. Por exemplo, a gente vai selecionar esse item aqui do nosso texto, vamos vir aqui em sombreamento, vamos vir aqui do ladinho, e aí a gente consegue deixar o texto quase que como um destaque sombreado. Só que aqui a gente tem toda a seleção da linha marcada e não somente o nosso texto. Vamos dar um Ctrl Z para que a gente possa voltar ao normal, e aqui do ladinho a gente tem acesso às bordas, a gente consegue adicionar ou remover bordas dentro da nossa seção. Por exemplo, aqui a gente consegue deixar aquele texto ali com uma borda. Isso é bem importante para poder personalizar ele. Lembrando que bordas também são muito importantes quando a gente for adicionar tabelas dentro do Word, e a gente vai falar em uma aula futura. Para a gente finalizar a parte de parágrafos e também finalizar a nossa terceira aula do Word, por que eu não mexi aqui
no espaçamento de linhas e parágrafos. Porque quando a gente clica aqui no botão, nesse botãozinho aqui pequenininho no canto inferior direito do item de parágrafo, a gente tem acesso a todos os recursos de recuos e espaçamento e também de quebras de linha e de página. Então por aqui você consegue mexer no alinhamento, que a gente já mexeu anteriormente e deixou justificado, o nível do tópico nós conseguimos mexer e os recuos e principalmente a primeira linha a gente consegue mexer. Em alguns trabalhos acadêmicos a gente precisa fazer o seguinte: a primeira linha, eu vou dar um Ctrl Z para mostrar para vocês, a primeira linha de todo o corpo do nosso texto tem que ter um espaçamento. Então a gente vai vir aqui, vai clicar na flechinha, vai vir em especial e aí a gente consegue deixar a primeira linha. É só a gente dar um OK e a gente ficou com o nosso primeiro parágrafo, com aquele espaço ali no nosso texto, que é bem importante na hora da gente formatar um trabalho acadêmico. Que aqui dentro do parágrafo a gente consegue fazer muitas coisas mais, como mudar o espaçamento de antes e depois e também o espaçamento entre linhas. Por padrão, o espaçamento entre linhas utilizado é de 1,5. Você viu que só mudou onde eu estava com o cursor do mouse. O que a gente vai fazer? Vamos dar um Ctrl T, vamos voltar aqui, a caixa de seleção ficou em branca. Por quê? Porque ele tem configurações diferentes, aí a gente vai aplicar a todo o documento. 1,5 entre linhas e também a primeira linha. Vamos dar um OK e pronto, a gente já tem o documento alinhado com o que a gente configurou dentro das opções de parágrafo. Claro que aqui dentro de parágrafo, a gente tem opções como tabulação, definição como padrão, ou seja, se a gente clicar aqui, as nossas próximas alterações serão feitas de acordo com esse padrão, aí é só a gente dar um OK, e olha só que interessante, se é somente o documento onde a gente vai definir o alinhamento, recuo e espaçamento padrão dos parágrafos, ou se todos os documentos baseados neste documento. Bem interessante, né? Vamos dar um cancelar, e aqui a gente tem o OK e o cancelar para que as alterações sejam de fato feitas. Eu vou cancelar e vou dar um Ctrl Z para a gente poder voltar ao normal, porque não é nossa ideia ainda mexer com parágrafos de forma mais dinâmica e mais personalizada. Mas essa foi a aula de número 3 de fonte e parágrafo, onde a gente te ensinou como configurar cada uma delas, onde essas informações estão e onde essas configurações se encontram dentro do sistema do Word. E você viu já nessa terceira aula que o Word tem um processo completo de personalização do seu documento. Tudo é possível dentro do Word para deixar o seu documento de forma mais dinâmica, completa e o melhor, de acordo com o que você procura e precisa. Seja para um trabalho profissional, para uma entrega de um currículo, para um trabalho de escola, de ensino médio ou até da faculdade e também do seu mestrado, do seu doutorado. Para tudo, o Word em relação a texto é a ferramenta número 1 e uma ferramenta maravilhosa da gente poder mexer e poder descobrir juntos aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser muito importante a gente trocar essa ideia. Não esqueça de curtir esse vídeo, acessar a playlist completa do Word para não perder as outras aulas e as aulas futuras, deixar aquele like maroto que é importante e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Nos siga também nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Eu volto na aula de número 4 com esse mesmo documento para a gente poder dar continuidade no nosso curso. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!